Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Samuel Marques, aqui do GRAM, e vamos iniciar agora a nossa aula dedicada ao concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cargo de juiz, em que nesta aula abordaremos a temática do direito ambiental e do direito minerário. Nós vamos observar como a banca FGV se porta em relação a esses conteúdos, e para isso a gente vai resolver questões recentes da banca FGV sobre temáticas que são até recorrentes, não só pela FGV, mas também por outras bancas, sobre os pontos relacionados ao direito ambiental e direito minerário, tudo bem? Antes de a gente iniciar efetivamente nossa aula, eu peço a você que deixe seu like em nosso vídeo, pois o seu like é fundamental para a manutenção desses projetos gratuitos. Além disso, se inscreva também no canal, pois isso é muito importante, isso aumenta o engajamento do canal e faz com que nós possamos garantir mais e mais conteúdos gratuitos como esse. E por último ponto, ative o sininho das notificações. Vamos iniciar agora efetivamente nossa aula, em que eu quero deixar à sua disposição meu Instagram, @profsamuelmarques. Qualquer dúvida já sabe, manda mensagem lá no meu direct que terei o maior prazer de lhe ajudar. E vamos para a nossa primeira questão. A primeira questão, ela trata da disciplina da Lei número 9.605. Diz assim, ó, dispõe a Lei número 9.605 de 98. Aí fala do artigo 72. Aqui, pessoal, basicamente fala de todas as sanções impostas às infrações administrativas ambientais, tá bom? As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no artigo 6º. Aí fala advertência, multa simples, multa diária, apreensão de animais, produtos, subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, destruição e inutilização do produto, suspensão da venda e fabricação do produto, embargo de obra ou de atividade, demolição de obra, suspensão parcial ou total das atividades e, por último, restritiva de direitos. São todas as penas indicadas lá na Lei número 9.605 de 98, tranquilo quanto a esse ponto. E aí, foi só para contextualizar para o que de fato a banca quer exigir da sua prova sobre a responsabilidade administrativa por infração penal, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assinale a afirmativa correta. Então, buscaremos aqui o item correto diante do que foi analisado, pessoal, acerca da responsabilidade administrativa por infração ambiental. Bom, nessa questão nós vamos resolvê-la elencando pontos de caráter jurisprudencial do STJ, conforme foi até mesmo indicado no enunciado da nossa questão, e alguns pontos desenvolvidos em recursos especiais merecem a nossa atenção. Primeiro ponto está estabelecido aqui no nosso item A, pessoal, em que diz que a validade de multa das multas administrativas por infração penal ambiental previstas na Lei 9.605 de 98 independe, deixa eu só agitar isso daqui, independe da prévia aplicação da penalidade de advertência. E aí, certo ou errado o que se indica nesse ponto? Para que possamos ter o raciocínio sobre isso daqui de forma devida, devemos nos orientar diante do entendimento jurisprudencial desenvolvido pelo Superior Tribunal de Justiça. E aí, pessoal, o Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1984746, combinado com o 993783, nos traz a seguinte disposição: a validade das multas administrativas por infração penal previstas na Lei 9.605 de 98 independe de prévia aplicação da pena de advertência. Então, repara, independe, o que acaba tornando como correto o item A. Beleza, já encontramos o gabarito na nossa questão. Mas olha aqui comigo também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 1318051. Configurada a infração ambiental grave, é possível a aplicação da pena de multa sem a necessidade de prévia imposição da pena de advertência. Então, pessoal, independe de fato da prévia aplicação da penalidade de advertência para a aplicação da pena de multa. Essa é uma definição já desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça desde 2015, como a gente consegue perceber, foi ratificada aqui em 2023. Logo, nós temos um tema muito importante. Item A é de fato o gabarito dessa nossa primeira questão. Aí eu analiso com vocês agora o item B. O item B diz assim, ó: a hierarquia entre as penalidades administrativas por descumprimento da legislação e de regulamentos ambientais previstos no artigo 72 da Lei 9.605. Pessoal, não há hierarquia, tá bom? O próprio Superior Tribunal de Justiça desenvolveu isso na regra do artigo 72, aqui quando se trata da Lei 9.605 de 98, e ele decidiu no mesmo julgado, no mesmo recurso especial que foi esse desenvolvido aqui do estado de Alagoas, de que não há hierarquia. Por essa razão, então, eu vou destacar para vocês que está falso, não há hierarquia, não há hierarquia,
Este é um ponto importante para todos nós. E isso foi desenvolvido pelo Superior Tribunal de Justiça no mesmo julgamento do recurso especial. Vou colocar aqui o RESP, tá bom, pessoal? 19.847, 46 de Alagoas. Perfeito. Então, fica esse entendimento para você, não há hierarquia. Olha agora comigo, por favor, o item C. O aspecto decisivo eleito pela lei para balizar a combinação de sanções administrativas por infrações ambientais foi, a prioristicamente, a capacidade econômica do infrator e não a gravidade do fato. Bom, pessoal, aí a gente deve tomar um cuidado, tá bom? Porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também no mesmo RESP, no 1884746, nós temos a condição que foi a prioristicamente a gravidade do fato e não, pessoal, a capacidade econômica do infrator, tá bom? A gente vai verificar que é exatamente o contrário, portanto, então, falso item C. Aí o item D diz: se o infrator cometer simultaneamente duas ou mais infrações, ser-lhe-á aplicada apenas a mais grave e não cumulativamente as sanções a ele combinadas. Bom, de acordo com o entendimento estabelecido aqui na própria legislação, e aqui eu vou logo analisar com vocês o que dispõe o artigo 72, parágrafo 1º da Lei 9.605 de 98, Lei 9.605/98, nós temos a noção, pessoal, de que sim, que é cumulativa. O não cumulativamente tornou falso, o que se determina aqui no nosso item D. Então, errado o item D. E eu passo com vocês agora para o nosso último item, o item E, que diz assim, ó: a multa simples não pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. O que o artigo 72, parágrafo 4º da nossa legislação diz exatamente o contrário, que pode sim ser convertida em serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do ambiente. Então, temos um dispositivo muito importante a ser estudado, que é o artigo 72 da Lei 9.608 de 98, e temos um julgado muito importante, que foi esse desenvolvido aqui no recurso especial 19.84746. Esse entendimento tem sido muito cobrado em prova, pessoal, portanto, vale a pena a gente destacá-lo como fundamental. Isso relacionado às sanções administrativas aplicadas às infrações ambientais. Com isso, então, gabarito da nossa questão, de fato, é o item A. Primeira questão, item A. E eu passo com vocês agora para a gente analisar a nossa próxima questão. A próxima questão vai se tratar sobre a Lei 12.651 de 2012. Olha aqui que questão interessante, também cobrada na mesma prova do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, cargo de juiz substituto. Aqui a gente vai falar, pessoal, sobre o famoso Código Florestal. Olha o que é que nos diz. Quanto ao uso de fogo na vegetação, o Código Florestal, Lei número 12.651 de 2012, prevê a regra da vedação e as situações de exceção. Sobre essas situações, sobre as exceções, avalie as afirmativas a seguir. Vamos observar cada uma delas, pessoal. Bom, só para a gente observar, tá? Logo indicar o próprio dispositivo, vamos ter em mente as disposições do artigo 38 do Código Florestal, pois lá nós temos do inciso 1 ao 3 as três circunstâncias possíveis, tá? Excepcionais e possíveis de aplicação, né, de fogo na vegetação. Então, em regra, é proibido, mas existem situações excepcionais, é isso que a gente deve observar. Artigo 38 deve ser o nosso guia para cá. Aí vem lá o inciso 1 e diz assim, ó: em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego de fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do CISNAMA para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle. Bom, pessoal, se a gente for observar, isso daqui corresponde exatamente ao que dispõe o artigo 38, inciso 1 da nossa legislação. Está correto o que se afirma no primeiro ponto. E aí eu quero que vocês observem que a perspectiva de cobrança da banca sobre Código Florestal é uma perspectiva bem literal. E eu trago esse exemplo do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para alertá-los de que vai ser da mesma coisa no TJ Pará. Então, a busca por este ponto aqui acaba sendo um ponto mais relacionado, tá, à literalidade, conforme a gente consegue observar nessa condição. Aí temos o inciso 2, o emprego da queima controlada em unidades de conservação
em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da unidade de conservação, visando o manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo, o que, pessoal, corresponde também à pura literalidade do artigo 38, inciso 2 da nossa legislação, do Código Florestal. Então, eu coloco aqui, ó, artigo 38, inciso 2 do Código Florestal. Beleza, e aí temos a terceira afirmativa que diz assim: apenas para acessar áreas de risco para salvaguardar a vida e a integridade física das pessoas, sendo ilegal qualquer outra forma de queima controlada. Então está querendo dizer que as duas outras hipóteses elas não são possíveis, o que acaba tornando falso, né, pessoal? Ou você corresponde a primeira e a segunda afirmativas como corretas, ou então incorreta, mediante a entender que a terceira seja correta. Não são compatíveis. Portanto, a gente já verifica que é falso e aí a gente tem que dar uma analisada no artigo 38 do Código Florestal que nos traz todas essas condições aqui indicadas. Com isso, então, nós temos primeira e segunda afirmativas corretas e terceira afirmativa incorreta. Está correto o que se afirma apenas em, não é? A gente vai verificar aqui 1 e 2, portanto, o gabarito da nossa segunda questão será o item D de dado. Esse é o que nós devemos indicar para cá. Verificados tais pontos, nós temos então pontos essenciais aqui para a nossa segunda questão. E aí eu reafirmo com vocês a necessidade de conhecer do Código Florestal em sua expressa literalidade. Em específico, também é interessante a gente dar uma analisada no artigo 38, pois ele fala de situações excepcionais. E sabemos, pessoal, que quando questões elas envolvem literalidade legal, costuma ser mais exigido pelo examinador a exceção do que a regra. E aqui estamos diante de exceções importantes sobre a possibilidade de fogo em vegetação, tá bom? É exceção nesses pontos aqui e tem um terceiro ponto lá indicado no inciso 3 também, que você pode dar uma analisada. Passo com vocês agora para a gente analisar a nossa próxima questão. Vamos aqui analisar a nossa terceira questão, ela que fala sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que está presente lá na Lei 6.938 de 81, tá? Ó, deixa eu só destacar aqui para você. Política Nacional do Meio Ambiente, nós encontramos isso na Lei número 6.938 de 1981. Beleza. A Política Nacional do Meio Ambiente preconiza que o controle e a preservação de recursos hídricos devem ser. Aí vem lá o item A, pessoal, e diz assim, ó, baseados exclusivamente em normas municipais, sem interferência federal ou estadual. Bom, só para que a gente possa desenvolver esse ponto, pessoal, nitidamente esse item está falso. Até porque sabemos que quando se trata da condição de competência para a proteção ambiental, nós temos tal competência indicada lá no artigo 23 da Constituição Federal, inciso 6. Nós temos uma competência chamada por competência comum. É uma competência material, uma competência de natureza administrativa comum, desenvolvida pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. A gente não pode entender que é baseado exclusivamente em norma municipal. Se a competência é comum e concorrente entre os entes da federação, tendo ali o município o papel de suplementar a legislação federal e estadual no que lhe couber, nós devemos entender que não é exclusivamente ao município. Então esse primeiro ponto já está errado, tá bom, pessoal? A fundamentação pode ser relacionada ao artigo 23, inciso 6. Opa, deixa eu agitar isso aqui. 23, inciso 6 da CF, da Constituição Federal, ou então você pode observar a própria Política Nacional do Meio Ambiente, que trata, pessoal, de uma noção de cooperação. Não há uma exclusividade para o ente federativo legislar sobre a temática. Portanto, então, item A, ele está falso. Não devemos compreendê-lo. Olha lá comigo, por favor, o nosso item B. Mantidos apenas quando há significativa influência econômica da atividade sobre a qualidade da água. Então, quer dizer que o controle e a preservação dos recursos hídricos somente está relacionado, somente está mantido quando há significativa influência econômica, o que torna falso, tá, pessoal, para cá. A tutela ambiental, ela não se condiciona à relevância econômica da atividade, mas sim à proteção, conforme a Constituição Federal diz, de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não é num período ali, ou então numa condição em que tem uma atividade
atividade ali que tem um ganho econômico sendo desenvolvido. Então está falso, o que se indica que no nosso item B não podemos confundir para cá. Item B está falso. Olha lá comigo agora, por favor, o item C. Realizados por meio de instrumentos como licenciamento ambiental e avaliação de impactos ambientais, AIA. Bom, pessoal, aqui sim a gente vai encontrar um ponto importante. O controle dos recursos hídricos, naturalmente, se dá por instrumentos como licenciamento ambiental e também a avaliação de impactos ambientais. Nós temos aqui no item C de casa o nosso gabarito, e essa disposição é bem tranquila, presente lá na legislação, na famosa Política Nacional do Meio Ambiente. Portanto, então, item C é o gabarito da nossa questão. Aí vem o item D e diz assim, ó, o zoneamento agrícola não é o único nem o principal. Desculpa. Fala que regidos por normas específicas vinculadas unicamente ao zoneamento agrícola. Bom, isso aqui está falso, tá, pessoal? Porque de acordo com a legislação, o zoneamento agrícola não é o único nem o principal regime normativo aplicável aos recursos hídricos. Se a gente for observar, são outros pontos mais que devem ser verificados ali como norma específica vinculada aos recursos hídricos. Portanto, falso, o que se indica no item D. E aí o item E fala: limitados à regulação sobre corpos hídricos superficiais sem conexão com subterrâneos, o que a gente vai verificar que está falso, porque quando a gente fala de proteção ambiental, tanto abrange as águas superficiais como as águas subterrâneas, há uma integração normativa para tal. Portanto, o gabarito da nossa terceira questão, de fato, é o item C de casa, ele que nós devemos indicar para cá. A fundamentação está na nossa legislação, na lei número 6.938 de 1981, lembrando que é uma legislação anterior à regra constitucional, o que nos traz a validade dela a partir de um juízo de recepção. Esse é um ponto importante. O que acontece com a norma anterior ao parâmetro constitucional é a sua recepção, até porque sabemos que não há que se falar de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade superveniente. Só existe inconstitucionalidade ou constitucionalidade originária. E esse é um tema interessante também a ser desenvolvido, mas eu volto para cá para destacar que, de fato, o gabarito da nossa terceira questão é o item C de casa, tá bom, pessoal? Item C de casa, esse é o que nós devemos definir como gabarito para cá. Vamos agora tratar da nossa quarta questão, pessoal, e que nessa quarta questão a gente vai falar das resoluções do CONAMA. Duas resoluções frequentemente cobradas em prova, e aqui a gente vai verificar que são pontos bem literais. CONAMA costuma ser cobrado de uma forma bem literal, e aí eu quero analisar com vocês as disposições das nossas resoluções, tá bom? A respeito do licenciamento ambiental contemplado nas resoluções do CONAMA número 1 de 86 e CONAMA 237 de 97, analise as afirmativas a seguir, assinar e classifique como verdadeiro ou falso. Primeira afirmativa: quando necessário, é o CONAMA que definirá licenças ambientais específicas. Bom, pessoal, quero indicar para vocês que esse ponto está correto, tá? De fato, é o CONAMA que vai estabelecer. A gente consegue encontrar isso aqui, sabe aonde? Na resolução número 237 de 97, em específico no artigo 9º. Colocar aqui, ó, é a expressa literalidade. Artigo 9º da resolução 237 de 97. Beleza, aqui temos a fundamentação para tornar verdadeira a primeira afirmativa. A segunda afirmativa diz assim, ó: compete ao órgão ambiental estadual, com o parecer do CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, o licenciamento ambiental de fábrica de alta tecnologia movida a energia nuclear. O que está errado, tá, pessoal? A gente deve entender que o órgão executor do CISNAMA que faz aqui é o IBAMA, não é, tá? Aqui o CNEM. A gente vai entender que está falso, e aí eu vou colocar aqui para vocês que é o artigo 4º da nossa resolução, da mesma resolução, artigo 4º da resolução número 237, e a gente vai entender que não é o CNEM, sim o IBAMA, o órgão responsável, tá, do CISNAMA. Então, aqui tá falsa a segunda afirmativa. Beleza, verdadeiro ou falso é o que nós temos. Só para a gente resolver logo a questão, né, ó, posso já eliminar esses itens aqui. Fica no páreo para nós o item B e o item C.
Aí vem lá o item, a terceira afirmativa, e diz que a renovação de licença de operação, LO, deve ser requerida ao órgão ambiental competente, com antecedência mínima de 180 dias de expiração do seu prazo. E aqui nós acabamos de encontrar, pessoal, o ponto que tornou falso nossa questão, tá? Isso está lá no artigo 18 da mesma resolução, da resolução 237, e nós verificamos lá que o prazo não é de 180 dias. O prazo mínimo, pessoal, a antecedência mínima é de 120 dias, tornando falso por esta razão. Então, uma condição bem literal, nós temos o gabarito verdadeiro, falso, falso. O item que devemos marcar é exatamente o item C de casa. Este é o gabarito da nossa quarta questão. É uma questão bem cobrada, tá? Quanto à condição literal da resolução dessas resoluções do CONAMA, que são de fato muito cobradas em prova, merecem a nossa atenção, tá bom? Aqui no caso específico eu trouxe para vocês um concurso técnico relacionado à área específica envolvendo aqui a proteção do direito ambiental. Então nós temos esta resolução e temos então essa condição de cobrança bem literal. Feitas essas considerações, verdadeiro, falso, falso, gabarito é o item C de casa. Passo com vocês agora para a gente analisar a nossa próxima questão. Vem cá comigo, por favor, para a gente analisar a nossa quinta questão, pessoal. Mas antes disso, só reforçar aquele pedido que eu fiz no começo da nossa aula. É muito importante para a manutenção desses projetos gratuitos aqui no canal do GRAN que você deixe seu like, pois quanto mais likes nós tivermos aqui, maior será a quantidade de conteúdo gratuito direcionado ao seu concurso público. Então não perde tempo, caso você ainda não tenha deixado, deixa seu like, isso vai nos ajudar, não só a nós professores, mas também a você, aluno, que vai ter mais conteúdo direcionado para a sua prova. E eu passo com vocês agora para a gente analisar a nossa quinta questão, que diz assim, ó, o parágrafo único do artigo 23 da Constituição da República de 88 determinou que lei complementar, fixará normas para a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. O presente parágrafo só veio a ser regulamentado com a Lei Complementar número 140 de 2011. Com relação à respectiva lei complementar, é correto afirmar que... Bom, pessoal, só para a gente entender, existe uma competência comum entre os entes da federação para a proteção ambiental. Tanto a União como os estados, o Distrito Federal e os municípios atuam na mesma área de competência. Só que sabemos que para que não haja ali um conflito entre essas áreas de competência a serem desenvolvidas, a nossa própria Constituição, no parágrafo 1º, parágrafo único, na verdade, diz que lei complementar fixará sobre normas de cooperação entre os entes da federação. Obviamente que há uma cooperação no sentido de que são esferas distintas em que a atuação da União não atrapalha a dos estados, que por sua vez não atrapalha a dos municípios ou Distrito Federal. Essa visão ela é interessante para todos nós. E é exatamente sobre essa lei complementar número 140 de 2011 que nós temos aqui a temática a ser disposta para essa nossa questão. E eu quero observar com vocês cada um dos itens, tá bom? Olha agora comigo, por favor, o item A. Foi mantido o critério de abrangência do impacto ambiental previsto na resolução do CONAMA 237 de 97, para a definição do ente federativo competente para licenciar as atividades potencialmente poluidoras. Pessoal, muita atenção, por favor, tá? Na verdade, a lei complementar, ela rompeu com esse critério aberto de abrangência de impacto. Se a gente for observar na lei complementar, o que nós encontramos são regras objetivas de distribuição de competências. Então, não tem esse critério subjetivo de abrangência de impacto ambiental. Na verdade, o caráter é bem objetivo relacionado às noções ali de repartição de competências hierarquicamente superiores à resolução. Inclusive, se a gente for observar, a própria lei complementar é superior à resolução. Por esta razão, acaba tornando a resolução como ilegal, tá bom, pessoal? É a partir de um controle de validade. E aí eu volto aqui para a nossa segunda afirmativa, que diz assim, ó, de acordo com a Lei Complementar número 140 de 2011, são ações administrativas da União para promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União e localizados ou desenvolvidos em terras indígenas.
Bom, quero desenvolver esse raciocínio com vocês, pessoal. E aí eu quero que vocês tomem cuidado, tá bom? Porque aqui no caso está falando são ações administrativas, o licenciamento ambiental de empreendimentos localizados e desenvolvidos. Sendo que no texto da nossa legislação fala sobre APAs, áreas de proteção ambiental, que não atraem automaticamente a competência da União conforme a própria lei complementar. Então, cuidado, tá, pessoal, quanto a isso daqui, porque as APAs, as áreas de proteção ambiental, não atraem automaticamente a competência da União, tornando-se falso assim o item B. Cuidado, atenção especial quanto a este ponto. Aí eu passo com vocês agora para a gente analisar o item C. Diz assim, ó, os empreendimentos de caráter militar não podem ser submetidos ao rito do licenciamento ambiental, desde que declarados em ato do Poder Executivo, como sendo previstos para o preparo de emprego das Forças Armadas. O que a gente vai verificar, pessoal, tá? Que a gente vai verificar que neste ponto aqui específico está correto. E aí eu vou colocar para vocês esse item como correto, e ele está correto por quê? Porque ele corresponde à disposição presente no artigo 7º da Lei Complementar número 140 de 2011. Esta lei complementar que nós analisamos. Em específico, na linha F, tudo bem? Lá na linha F fala que de caráter militar, excetuando-se o licenciamento ambiental, nos termos de ato do Poder Executivo. Beleza. Aí então a gente vai verificar que esse item deve ser o gabarito nessa nossa quinta questão. Mas eu continuo com vocês na análise da quinta questão para a gente observar agora o item D. Para a definição de competência licenciatória dos municípios, a Lei Complementar 140 destinou para este ente da federação a chamada competência residual, ou seja, todo empreendimento ou atividade que não for de competência licenciatória da União ou do Estado será do município. A gente vai entender, pessoal, que esse item está falso, tá? Não é estabelecida uma competência residual aos municípios por um simples fator. Se a gente for observar na Lei Complementar número 140, todas as competências municipais elas são descritas. Residualidade vem de ser resto, e isso normalmente é para quem? Para os estados. Então, atenção, por favor, para não confundir. Residualidade vem de resto, o que não é cabível nessa circunstância, tá bom? Portanto, então, a gente vai verificar que está falso o que se afirma no item D. E olha agora comigo, por favor, o que é que se afirma no item E, pessoal. No item E traz a seguinte disposição para nós. A Lei Complementar número 140 de 2011 ratificou a competência dos municípios para licenciar empreendimentos e atividades que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, sem qualquer vinculação ao ente federativo Estado. Aí a gente vai verificar, tá, pessoal, que nesse caso está falso. Por quê? Porque existe competência supletiva desenvolvida pelos estados. Existe ali uma noção, né, que não é exercida de forma isolada pelos municípios. Aí eu vou destacar para vocês que está falso isso daqui, tá bom? Exatamente por conta da disposição de que não existe aplicação isolada ali de municípios, né, para legislar sobre, para licenciar as questões de impacto local. Existe uma noção de que os estados têm uma competência supletiva, existe uma noção também que está na atuação no âmbito do CISNAMA. Então temos pontos aqui relevantes, item C de casa é de fato o gabarito dessa nossa quinta questão. E eu passo com vocês agora para a gente analisar a nossa sexta questão. Olha aqui comigo, por favor. Essa foi cobrada na prova de juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. Ela nos diz o seguinte, pessoal. O município XYZ, localizado em região de expansão agrícola, recebeu requerimento para instalação de um empreendimento de pequeno porte com potencial impacto ambiental local. Contudo, o município não possui órgão ambiental capacitado nem conselho de meio ambiente constituído. O estado onde está localizado o município, por sua vez, não conta com estrutura técnico-administrativa suficiente para conduzir o processo licitatório ambiental. Diante dessa situação, foi encaminhado o pedido à União para que atue no licenciamento da atividade. Com base nas disposições da Lei Complementar número 140 de 2011, é correto afirmar que, olha aqui comigo, por favor, o item A, pessoal. A União poderá desempenhar as ações administrativas de licenciamento ambiental
em caráter supletivo, isso é um ponto importante, em razão da inexistência de órgão ambiental capacitado ou conselho do meio ambiente no estado ou município. E aí eu vou com um ponto fundamental, pessoal, a competência desenvolvida aqui então, tá? Pelo estado, ela é de forma, desculpa, pela União, ela é de forma supletiva, não substitutiva. E aí um cuidado, por favor, tá bom? Na verdade, não subsidiária. Supletiva significa que é substitutiva, no sentido de que aquele ente federativo originalmente, né, responsável pela pela prática ali do licenciamento ambiental, se não faz, aí passa para um outro ente federativo, pois há uma ideia de supletividade. Cuidado para não confundir com a noção de subsidiariedade. Porque subsidiariedade vem da ideia de um auxílio, tá bom? Já quando eu falo de supletividade, eu falo de uma condição de substituição. E aí eu quero até colocar aqui para vocês essa condição, para a gente não confundir. A atuação supletiva versus atuação subsidiária. São dois pontos que comumente há confusão e eu queria que vocês observassem com muito cautela esses pontos, tá bom? Quando eu falo de atuação supletiva, a gente vai entender que é a ação do ente federativo que substitui o outro ente federativo que era originalmente obrigado, né, a praticar determinadas atribuições. Ele seria o detentor de tais atribuições. Caso ele não possa, é possível o exercício ali, como a gente deve verificar, de uma atuação supletiva, no sentido de que o ente federativo, a União, por exemplo, ela pode assumir para si. Bom, a atuação supletiva, ela traz uma noção de substituição. Já quando eu falo da atuação subsidiária, não vem de uma noção de substituição. A atuação subsidiária, pessoal, vem de uma condição de auxílio, tá bom? Então, aquele que atua subsidiariamente, pessoal, quando solicitado pelo ente federativo originariamente detentor, né, das atribuições definidas na lei complementar, a gente vai verificar que ele acaba auxiliando aquele originalmente considerado para a prática de determinado ato. Bom, nós temos então a noção de que a União atua em caráter supletivo, no sentido de que ela seria substituta. Olha, o Estado não fez, vai lá a União e faz. Essa é a ideia de caráter supletivo. Subsidiário quer dizer o quê? Que não poderia a União desenvolver, passa a responsabilidade para outro, que não é o caso para cá. Então, nós temos aqui, pessoal, um raciocínio fundamental. Com isso, então, o gabarito da nossa questão, conforme a gente já verificou, é, de fato, e voltando para cá, voltando para cá para a nossa sexta questão, vai ser, de fato, o item A, que diz: a União poderá desempenhar as ações administrativas de licenciamento ambiental em caráter supletivo, em razão da inexistência de órgão ambiental capacitado ao Conselho do Meio Ambiente. Se inexiste o órgão ambiental capacitado ao Conselho do Meio Ambiente daquele estado ou município, a União vai lá e legisla, tá? Desculpa, a União vai lá e desempenha a ação administrativa de licenciamento ambiental em caráter supletivo, como um substituto. Perfeito? Bom, a gente deve entender, inclusive, que quando se fala de atuação supletiva legal, ela não depende de autorização. A União não precisa pedir autorização para o Estado ou para o município, ela simplesmente vai lá e faz como substituta. Portanto, o item A é o gabarito da nossa sexta questão. E olha agora comigo, por favor, o item B. A exigência de licenciamento ambiental é afastada em se tratando de empreendimento de pequeno porte e de inexistência de estrutura municipal e estadual, ficando assim dispensada a atuação de qualquer ente federativo. O que, pessoal, a gente vai verificar que está equivocado, tá bom? Até porque a gente vai observar que essa condição, ela tem a previsão lá no artigo 15, inciso 3, pessoal, o que nos traz, então, a noção de que não se afasta, falso o item B. O item C diz que a atuação da União como substituta do Estado e do município independe de requerimento formal, podendo ser instaurada de ofício no caso de urgência ambiental. Bom, a gente deve verificar que essa disposição, né, ela acaba estando falsa nessa disposição por conta da definição do artigo 2º, inciso 2. Então, falso que se indica no item C. Olha lá comigo mais, por favor,
O item D, o Estado poderá licenciar o empreendimento desde que o município solicite formalmente apoio, ainda que possua conselho de meio ambiente, mas sem corpo técnico ambiental, o que está falso, porque a atuação supletiva, como a gente sabe, ela não depende de solicitação ou pedido. Não se trata de um requisito para atuação supletiva, embora possa ser provocada, a gente vai entender que não é necessário, né? E aqui, como colocou desde que, trouxe a condicionante, acabou tornando falso o item D. E o item E fala que a União atuará em cooperação com o Estado, mas apenas para o fornecimento de recursos financeiros, sendo vedado o apoio técnico ou científico na atuação supletiva, o que está falso, né? Porque nós temos ali uma atuação supletiva de todos os entes da federação. Bom, com essas compreensões, então, o gabarito da nossa questão, sexta questão, é o item A. E aí é muito importante que a gente não confunda a atuação supletiva, que vem de uma noção de substituição, independe, tá, de autorização, simplesmente ela acontece de uma forma bem fluida, diferente de atuação subsidiária, que essa aqui vem de um auxílio, vem de uma condição, né, de subsidiariedade prevista na legislação, no caso de ser aquele último ente federativo responsável como ente residual, no sentido de que ele fica com o resto do que não for desenvolvido pelos outros entes da federação. Com essa condição, então, nós temos o item A como gabarito da sexta questão e eu passo com vocês agora para a gente analisar a nossa sétima e última questão. Na verdade, a nossa penúltima questão, tá? A sétima penúltima questão, que vai falar sobre, pessoal, disposições relacionadas, inclusive, à ação civil pública utilizada para a propositura em sua propositura a proteção do meio ambiente. Diz assim: a sociedade empresária A adquiriu terreno localizado dentro da área de preservação permanente para a construção de estacionamento, sendo regularmente obtidas as licenças de prévia instalação. Tudo bem. No entanto, antes mesmo da aquisição no local do terreno, o antigo proprietário havia causado desmatamento ilegal. Tendo em vista o dano ambiental causado, determinada associação propôs ação civil pública em face da sociedade empresária, a atual proprietário do terreno, com o pedido de interrupção de suas atividades e reparação dos danos. Sobre o caso, é correto afirmar que, olha logo aqui comigo, por favor, o item A. A associação civil não possui legitimidade ativa para propor ação civil pública para a tutela do meio ambiente com pedido de interrupção das atividades. Pessoal, vamos nos remeter ao que dispõe o artigo 5º da Lei 7.347 de 85, que é a famosa Lei da Ação Civil Pública. Sabemos que alguns são legitimados para propor ação civil pública: União, Estado, Distrito Federal, municípios, as entidades administrativas, nós temos ali a Defensoria Pública, o Ministério Público como responsável também, assim como também devemos lembrar da associação. A associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, há essa exigência que pode até ser dispensada, desde que guarde pertinência temática com o objeto da ação civil pública. Então, nesse caso, a ação civil aqui, pessoal, a associação civil, possuiria ou não legitimidade ativa? Claro que possuiria, tá? Tornando falso, então, o que se destaca aqui no nosso item A. Aí eu quero que vocês observem, em específico, o artigo 5º, inciso 5, da famosa Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei número 7.347 de 85. 7347 de 85, tá bom? Então o item A tá falso. Aí vem o item B. A situação de consolidação da área degradada autoriza a permanência das instalações e atividades pela sociedade empresária A, com a responsabilização da autoridade que concedeu a licença. Bom, pessoal, a gente deve observar que está falso, tá bom? Por quê? Porque a gente deve entender que a consolidação da área degradada não autoriza a permanência e instalação de atividades, pois quando a gente fala de um APP, né, uma área de proteção aqui desenvolvida, tem proteção especial independentemente do estágio de degradação, logo já torna falso isso. E além disso, a gente deve observar que a autoridade que concedeu a licença pode ser investigada pela irregularidade. E isso não exime a responsabilidade da sociedade empresarial. Então, simplesmente falso o item B. Olha o item C. A situação de consolidação da área degradada autoriza a permanência das instalações e atividades pela sociedade empresarial, com a responsabilização do antigo proprietário do terreno que causou desmatamento. A gente vai entender, pessoal, que está falso e eu quero que você desenvolva um raciocínio importante para cá. Sabe por que está falso? Porque neste caso nós temos uma situação de responsabilidade
solidária. Repare que é responsabilidade solidária. Ambos poderão figurar como aqui no caso, né, réus nessa ação. Simplesmente, pessoal, a gente vai verificar então a noção de responsabilidade. Opa, deixa eu ajeitar isso daqui que eu acabei pensando e anotando de forma diferente. Como de responsabilidade subsidiária. Desculpa, solidária e não subsidiária. Por essa razão, então, a gente vai verificar que o atual proprietário também é obrigado a reparar o dano, independentemente de quem o causou. Simplesmente isso. Pode ser o antigo proprietário, pode ser o atual, isso independe. É o que a gente encontra a partir desta previsão. Falso item C. E aí o item D diz que a permanência, bora aqui observar, a situação de consolidação da área degradada autoriza a permanência das instalações pela sociedade empresária A, mas não a continuidade das suas atividades com a responsabilização do antigo proprietário do terreno que causou desmatamento. O que a gente vai entender que está falso, tá, pessoal? A permanência das instalações, no caso aqui em APP, também é proibida. A gente já deve observar isso. E além disso, como a gente já verificou, há uma responsabilidade solidária em que tanto o antigo proprietário como o atual serão responsáveis por tal, tornando falso assim o item D. E o item E nos traz a noção de que o pedido da ação civil pública deve ser procedente, pois, ainda que obtidas as licenças ambientais, é necessária a suspensão das atividades da sociedade empresarial com a desocupação e demolição das edificações, o que acabamos encontrando aqui pela nossa questão, pessoal. Primeiro, porque nós temos um APP, em que a legislação ela protege de uma forma bem rigorosa essas áreas, né? Além disso, nós temos aqui uma noção de licença obtida irregularmente e outro ponto, uma responsabilidade objetiva do atual proprietário, né? Então, a gente vai verificar que esse item é de fato o gabarito dessa nossa sétima questão. E eu vou passar com vocês agora para a nossa oitava e última questão. Mas antes disso, eu volto a lhe pedir. Muito importante é para todos nós o seu like, pois o seu like ele garante outras aulas gratuitas como esta aqui no canal do Gran Jurídico. Quanto mais likes nós tivermos, maior será a quantidade de conteúdo gratuito para vocês, tudo bem? Passo com vocês agora para a nossa oitava e última questão. Olha aqui o que é que ela nos diz. Foi cobrado na prova de juiz substituto federal da Justiça Federal do TRF da Terceira Região. Diz assim, pessoal: no que concerne às atividades de mineração, assinale a alternativa correta. Vamos dar uma lida em todos os itens e aí a gente vai destacando porque esta questão ela envolve, pessoal, um raciocínio tanto legal, o Decreto-Lei 227 de 67, né, esse famoso Decreto-Lei que trata sobre a noção de mineração, e a gente deve observar também aqui uma condição relacionada, inclusive, a entendimentos jurisprudenciais. Então, essa questão ela acaba sendo bem completa. Olha aqui comigo, por favor, o item A, pessoal. Por força do Decreto-Lei nº 227/67, conclui-se que o monitoramento dos riscos da atividade de mineração não é obrigação da empresa, sendo obrigatória a inspeção de órgãos públicos ambientais. O que a gente vai entender, pessoal, que está errado. E esse ponto está errado de acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no agravo de recurso especial, um ARESP, tá bom? Número 1756, 656, em que nele trouxe exatamente a noção de que a compreensão relacionada aqui, pessoal, seria de obrigação solidária, né? E isso acaba trazendo ali, sim, a responsabilização da empresa. Portanto, então, o item A está falso. Olha o nosso item B. A Lei de Segurança de Barragens, Lei número 12.334/2010, prescreve a necessidade de classificar a atividade por categoria de risco, conforme os aspectos que possam influenciar na possibilidade de ocorrência do acidente ou desastre. Bom, aqui a gente vai encontrar, pessoal, exatamente a disposição que deve ser considerada como nosso gabarito. E isso tem um grande fator fundamental aqui, que é relembrar daquelas situações desastrosas que aconteceram ali no estado de Minas Gerais, em outros estados também, de rompimento de barragens, né, que nós tivemos ali algo que foi absurdo. Enfim, nós temos nessa legislação uma disposição de segurança, né, que é a Lei de Segurança das Barragens, e a gente vai observar que esse item está correto, pessoal. Está de acordo com o artigo 2º
artigo 2º da Lei número 2.334/2010. Devemos, então, marcar esse item B como nosso gabarito. Aí, olha lá o item C. Para a lavra garimpeira de pequeno potencial de impacto ambiental, o STF tem permitido a dispensa ou a simplificação do processo de licenciamento ambiental para atividade de mineração a céu aberto, por norma do legislador estadual. O que está errado, tá? E aí eu vou destacar para vocês que está errado, inclusive por jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que é a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 6550, proveniente do Estado de Santa Catarina, em que nós verificamos, pessoal, a noção, né, que é inconstitucional norma estadual que estabelece hipótese de dispensa e simplificação para o licenciamento ambiental. Portanto, então, errado o que se destaca no item C. Aqui está a fundamentação devida, ADI, deixa eu só ajeitar isso daqui, 6560, em que nós temos ali, então, tá o ponto. Aí vem lá o nosso item D. Aquele que explorar recursos minerais tem a obrigação constitucional de recuperar o meio ambiente degradado, mediante solução técnica e disponível pelo próprio detentor da concessão ou da permissão de lavra ou autorização da pesquisa. Bom, pessoal, a gente vai observar que esse item está falso, tá? Porque não é mediante autorização, melhor, no caso, a gente tem o quê? Melhor solução técnica disponível pelo próprio detentor da concessão ou da permissão. Então, cuidado quanto a essa disposição, tá bom? A gente vai verificar que não há critérios aplicados, apenas há uma definição relacionada, né? Relacionada ali à melhor solução técnica disponível. Portanto, então, falso o item D. E aí o item E vai nos trazer o último ponto, que diz o seguinte, tá? E aqui só para estabelecer, artigo 225 da própria Constituição Federal, que fala da proteção ambiental, no parágrafo 2º nos traz fundamentação para esse ponto do item D. E o item E fala: a Lei número 7.805 de 89 estabelece que o permissionário da lavra garimpeira deve evitar o extravio das águas e promover a sua drenagem para que não causem dano a terceiros, não prevendo, porém, o dever de tratar aqueles que possam causar danos a terceiros. Bom, pessoal, a gente vai verificar que esse item está falso, porque prevê sim, e aí eu vou observar com vocês o que dispõe o artigo 9º, inciso 5, da Lei 7.805, tá bom? A Lei 7.805 de 89. Beleza, nós temos aqui pontos importantes a serem desenvolvidos, só agitar isso aqui que minha lousa está falhando um pouquinho, de 1989. Temos aqui pontos essenciais. Item B de bola é o gabarito da nossa questão. E aí eu quero chegar a uma conclusão com vocês agora para o término desta aula. Nesta aula, que tem por objetivo fazer um raio-x da banca, né, por meio de questões de determinadas disciplinas, aqui a gente com direito ambiental e direito minerário, percebemos, pessoal, que a cobrança literal ela acaba sendo predominante, mesmo em concursos públicos da área jurídica. Tive o interesse de buscar concursos públicos da área jurídica, ou então técnicos na temática desenvolvida, exatamente porque isso acaba nos mostrando aquilo que é mais consolidado, aquilo que é mais necessário a ser desenvolvido no seu estudo de reta final para a sua prova. E aí eu gostaria que vocês observassem, aqui foi TRF da terceira região, aqui foi juiz substituto do estado do Pernambuco, aqui foi juiz substituto do estado de Tocantins, aqui foi uma prova de pesquisador em geociências e engenharia ambiental, aqui porque exige um conhecimento técnico específico, assim como também aqui engenheiro ambiental, né, de pesquisador de geociências. Beleza, nós tivemos aqui outra questão voltada a pesquisador de geociências, uma de juiz substituto e outra de juiz substituto. Então foram todas as questões desenvolvidas, pessoal, de acordo com aquilo que a banca FGV costuma cobrar sobre sua temática de forma mais recente, tá bom? Portanto, então, essas foram as determinações estabelecidas para essa nossa aula. Antes de a gente encerrar, eu gostaria de pedir mais uma vez que você deixasse o seu like no nosso vídeo e também gostaria de deixar à sua disposição mais uma vez o meu Instagram, @profsamuelmarques. Qualquer dúvida já sabe, manda mensagem lá no meu direct, que terei o maior prazer de ajudar. E teremos outros mais eventos gratuitos para o TJ Pará e você pode acompanhar também isso tudo no meu Instagram, beleza? Pessoal, agradeço pela participação de todos, quero então desejar-lhes um restante de dia excelente, um excelente final de semana, um forte abraço e até um próximo encontro. Valeu!